Bem-vindos a mais um episódio do canal Palavra Consagrada. E neste episódio vamos responder a uma pergunta: o que é o amor de Deus? Quando as Escrituras dizem que Deus amou o mundo, do que ela está falando? Vamos ler João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra amor neste texto, no grego é agapau, que significa amor por escolha ou por gesto de vontade, sem condições ou pré-requisitos. É um amor que não procura nada, a não ser o bem maior da humanidade. Este é o amor de Deus. Agapau ou ágape. Agapau, verbo ágape, substantivo. E espera-se que este amor predomine na comunidade cristã, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Deus escolheu nos amar, porque nos tornamos o seu antagonismo, ou seja, o seu contrário. E ele fez isso mediante uma atitude escandalosa, que foi entregar o seu filho para morrer por nós. Porque este antagonismo nos faria sermos condenados eternamente. Deus, então, ao invés de ficar ofendido, escolheu nos amar, dando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e assim nos fazer livres. Por isso, é completamente incompatível o cristão desejar mal para o outro, como, por exemplo, que um grupo de pessoas morra. Também orar para que a mandíbula de uma pessoa seja quebrada. Aí você pode indagar: mas não tem, pastor, aqueles salmos que falam, que mostram orações dos salmistas orando a Deus, indignados e pedindo ao Senhor para que ele destruísse os seus inimigos ou, quando não, os maltratasse? É verdade, existem tais orações nas Escrituras, mas não há registro de que Deus as respondeu. Porque Deus não responde oração para alimentar o ódio de alguém. Por isto, é incompatível orar para que Deus pese a mão sobre uma pessoa que nos feriu, que nos machucou, que nos ofendeu, para que Deus a puna, para que Deus faça ela pagar por aquilo que fez por nós. Aí pedimos ao Senhor para que a pessoa fique doente, que a vida dela comece a ficar ou a dar errado, ou que a pessoa sofra um acidente. Isso acontece, meus amados. Isso é completamente incompatível com a fé cristã. Ou como aquele pastor que, quando perde a ovelha por um outro ministério, amaldiçoa a ovelha para que ela não flua, para que ela não prospere, para que ela não caminhe na expectativa daquela ovelha voltar para a sua igreja. Ou, como eles usam o termo, voltar para casa. Mas que casa? A casa é o reino de Deus. Ganhamos pessoas para Cristo e não para nós. Então, esse tipo de sentimento que alguns pastores têm é completamente incompatível com o amor de Deus. O amor de Deus, ele escolhe amar as pessoas e não tem ojeriza por elas, não tem desprezo por elas. O amor de Deus, ele não tem indiferença pelo próximo. Não, ele busca o bem da humanidade. E isto independe de sentimento, de afinidade e de química.
Amém? O amor de Deus, ele escolhe amar pessoas. Tá certo? Existe também uma outra definição do amor de Deus que está em 2 Coríntios 5,14, aonde o apóstolo Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange nesse versículo no grego é suneco. Sun, junto. Eco, segurar. Ou seja, segurar com firmeza, segurar junto. Amados, o amor de Deus é tão escandaloso, é tão incomum, é tão absurdo, que o indivíduo não vê outra alternativa a não ser dedicar a vida a Deus. Ou seja, Deus, quando escolhe nos amar, Ele quer nos segurar para Ele. Ele quer nos ter para Ele. Amém? Trazendo isso para a igreja, nós podemos entender que Deus espera que a igreja ame o mundo de forma escandalosa, absurda e incomum, porque somente assim o mundo vai prestar atenção no que a igreja está dizendo. Somente assim o mundo poderá crer na mensagem que a igreja está pregando. Eu queria ler com você João, capítulo 17, verso 23. Vamos ler? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando o mundo olha para a igreja e vê o amor de Jesus nela, o mundo presta atenção no que a igreja está dizendo. E o mundo fica completamente sensível para crer na mensagem que a igreja está pregando. Mas tem um outro versículo também que fala sobre isso. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É aqui que eu falo sobre atitude escandalosa. Devemos amar o mundo a ponto de dar a nossa vida por ele, como Jesus o fez. E essas atitudes, amados, espera-se ter aonde? Na comunidade cristã. Então não pode coexistir ódio e cristianismo. Isto é completamente inadmissível, porque Deus espera que a igreja escolha amar as pessoas e não escolha pessoas para amar. Deus espera que a igreja, independente de sentimento, de afinidade, de química, de padrão de vida, ela escolha amar as pessoas de forma escandalosa, incomum e absurda, a fim de que este mundo olhe para ela e preste atenção na sua mensagem. Amém? Que Deus abençoe você e que você, como cristão, possa amar o mundo como Deus amou você. Que Ele te abençoe. Tchau.